Bueno, abram suas Bíblias, sem mais vamos ao texto de hoje. Não vou agregar nada mais. Melhor não agrego, não deixa que Deus agregue. Quizá uno se converte, não? Deus toca os corações. Hermano, a conversão, desenvolver a conversão é um processo, não? Pero a conversão em si é automática, não? Uno se converte. Pero el entendimento acerca da palavra uno vai tendo, não? A partir de los anos de cristiano, uno vai tendo entendimento, não só de cristiano, sino de estudo bíblico, não? Uno vai tendo entendimento acerca, acerca da palavra de Deus, uno vai entendendo. E pela conversão em si é instantânea. Pero se desenvolve um processo dentro de nós outros de maduração, não? A qual uma vez mais, nesse texto de hoje, de Filipenses, que Filipenses eu leí cá porque pus a mesma predicação na mesma honra da outra, não? É Isaías, se querem abrir nas suas Bíblias, Isaías capítulo número 28. Que eu dizia, Isaías 28, abriram, não? Eu dizia que a conversão não tem que ir se dando, não tem que. Há um processo de entendimento, de maduração. E muitas das vezes nós temos que ter cuidado para não cair no rito, no processo religioso, que é congregar porque sim, não é, ou seja, eu não congrego porque sim, eu congrego porque entendo o que é congregar, qual a importância de congregar, porque os tedes estão aqui hoje, os tedes estão todos loucos acá, estamos todos loucos de estar reunidos em um lugar cerrado desse com calor. Oi, por que estamos acá? Porque gostamos de sofrer? Não, pare de sofrer, não sofra mais. Não é porque queremos sofrer ou porque queremos pagar nosso pecado de certa maneira. Não, é porque entendemos que acá vamos mais allá de adorar a Deus e alabar seu nome juntos, porque adorar a Deus e alabar seu nome podemos ser desde nossas casas também, não? Pero acá sermos juntos em comunhão é um momento onde temos uma atividade religiosa que é mais do que podemos assim em casa, muitas das vezes, porque em casa, a não ser que, tua casa seja tão grande, tão boa, que tenha um ambiente que você possa destinar a estar uma tranquilidade total, e generalmente não é assim, não? Na igreja podemos generar esse ambiente de uma maneira melhor, mas já que a oração mesma não deve ser hecha cá, não? De onde deve ser hecha a oração? Jesus é Senhor. Andar a tu quarto, inclusive a palavra aí em grego que aparece, dá lá a ideia de sótano ou armário. Os armários que a gente entrar dentro do armário para orar, não? Tem que ser num lugar onde nadie te vê e nadie te escute. Esse seria o melhor, não? Por isso que às vezes está bom subir a montanha para orar, igual nas outras cá em Buenos Aires, tem que andar uns 400 quilômetros para ver uma montanha, não? Pero eu digo um lugar onde vós pode ter essa comunhão solo com Deus. E depois há o lugar da comunhão, que é cá, não? Comunhão com os irmãos, e que vamos encontrar Deus por meio dos nossos irmãos. E eu posso assegurar que vocês me hacem ver Deus, muitas delas vezes. A um em menor, não? Me hace ver Deus, que eu menor, aí Deus já habla, mirar, com que vai ser com esse tu inorro, não? Porque irar-se não é pecado, o pecado é o que eu hago com a ira. Pero vamos melhor ler o texto bíblico, não? Senão o pastor empieza a entrar no muro de los lamentos. Aunque o texto bíblico de hoje é tenebroso, como diria minha irra, não? Tenebroso. Já está na idade de gostar delas histórias de terror, não? Já minha alunito, que é companheira dela, também, quando vim, se eu toco na música, toco um acorde mais assim diferente, não? Que
que remete a um sonido mais tenebroso, não? Eu digo, essa música que é? Eu digo, não, tranque. Os ticos gostam dessa coisa. Realmente o texto bíblico está ubicar um pouco ustedes no contexto. Acá vamos falar do reino do norte, mas já que depois do capítulo 29, também Isaías hace uma reclamação ao reino do sul, não? Porque Deus é assim, Ele habla a todos, não? Nós outros, quando nos cerramos em nossa religião, nossa religiosidade, crendo que somos muito santos, muito puros, muito justos, somos muito buenos, pecamos. Quando creemos que é o outro que está em erro. Quizá o outro realmente tem erro, mas o problema é do outro, não? O problema é do outro. O que ele haga de sua vida, cada um não vai prestar conta assim do que hace de sua vida. Eu tenho que prestar conta a Deus de minha vida, de lo que hago eu. Por isso que o texto de hoje, de 1 Coríntios 11, Pablo diz, examine o homem a si mesmo. Não está mandando examinar ao outro. Eu não tenho que examinar ustedes. Eu sempre digo o mesmo, dou esse exemplo. Por suposto que como pastor tem que por aí aconselhar a ovelha e mirar que esse caminho não está muito bem, tem que... Pero às vezes eu não hablo nada porque hablo por meio da palavra não mais. Porque, irmão, se a ficha não cai, uma coisa é falar com um ninho de 7 anos, outra coisa é falar com um adulto de 40, de 50, de 60, de 70. Se a ficha não cair, com todo o losânio que tem em cima, Birter, quem sou eu, não? Eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo. Vamos ali, diz assim, quando empieza com ai, já dolha, não? Quando empieza com ai, dolha. Ai de la corona de soberbia, de los ébrios, de Efraim. Aí estava o grande problema, não? Lá a palavra de Deus de hoje, o título é Deus nos adverte. E o subtítulo é quando tenemos muitos recursos. Só lhe nos passar que quando tenemos muitos recursos ou econômicos ou recursos espirituais, no sentido, essa igreja cá, dentro de tudo, é uma igreja que no que depende de mim, que sou pastor, tem instrução bíblica, tem recursos. Pero às vezes temos tanto recurso, temos tanto conhecimento bíblico e não praticamos. E isso nos torna um fariseu, um religioso nada mais. Se tenho, ou seja, mais um doutor da lei. Não, quando tenho muito conhecimento bíblico e não pratico, sou um doutor da lei. Quando tenho muito conhecimento religioso e também não pratico, e minha religião não é prática, que diz Santiago que a religião buena é a religião prática, que existe uma religião pura e sem mancha, que é a prática, isso habla Santiago, eu me torno um fariseu, um saduceu, um tipo que algo é rito do templo. Hoje vamos a ser o rito da Santa Cena. Temos 2 ritos normais em la igreja cristiana protestante nossa, porque há outras igrejas de outras associações que têm outros ritos miles mais. Lá nossa há 2, Santa Cena e Bautismo, e nada mais. Que são ritos que Jesus nos ha ensinado, pero não confere nem graça e nem salvação. Ou seja, eu não serei salvo por tomar a Santa Cena, pero é bueno que eu tome a Santa Cena. Diz que eu estou em comunhão, diz que eu estou insertado no corpo de Cristo. Diz, ai de la corona de soberbia, de los ébrios de Efraim. Que passou? Efraim, quem é Efraim? É meu irmão? Efraim era o nome dado ao reino do norte, tá bem? Como Judá, que era o reino do sul, tinha Judá. E quando habla Israel, ele generalmente está se referindo a todo Israel, não? O reino do sul se chamava Judá, ou casa de Davi, não? São nomes dados generalmente aí a Judá. Então, se acá os ébrios de Efraim e de la flor caduca de la hermosura de sua glória,
que está sobre a cabeça del valle fértil de los adurdidos del vino. Ou seja, isso acá é romântico, não? Porque temos que entender, ayer na escola bíblica estávamos falando das figuras de linguagem. Acá é uma figura literária, a qual podemos ver que é a poesia. É uma figura muito usada pelos profetas para poder trazer o nascença. Para nós outros, não temos nem ideia. Pero quando nos remitimos à geografia e à história do lugar, e à geografia do lugar, vemos que corona de soberbo, primeiro eles eram soberbos historicamente. Por quê? Porque eles creiam que deteniam o quê? A maior quantidade do povo, deteniam muitas riquezas, não? Diz que era um lugar florido, muito hermoso, muito bonito, não? Por isso está falando acá de la hermosura de sua glória. Realmente eles tinham uma glória que era linda, era hermosa, pero como todos nós outros temos algo bueno, não? Nadie é tão malo que não seja bueno em algum momento, não? Até Hitler, para os sujos, ele tinha isso, se é que pode dizer isso, bondade, não? Já não veio nada bueno, pero bueno. Para os sujos, ele tinha isso, que está errado, está equivocado, está mal, não? Está completamente abominável o que ele isso e o que ele queria ser, não? Pero no pensamento dele, ele creia estar certo e creia que era bueno, não? Então, se vemos que às vezes nós outros creemos que algo é bueno, pero não lo é. Basicamente, o texto bíblico de hoje vai estar nos falando isso, que vana esse pensamento nosso, às vezes, de crer que algo é bueno e de que eu entro em um ciclo em minha vida ao qual não termino bem. Por isso, a autoanálise é algo constante no Evangelho. Eu tenho que mirar. Por isso é importante também congregar, porque quando congregamos, escutamos a palavra de Deus, vem a fé. Assim habla a Bíblia, não habla o Jô. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outra fórmula mágica. Não lo há, não? Vamos seguir lendo. E eles eram férteis, não? E todavia estavam aturdidos de vinho. E diz que a corona de soberba dele era o que? Era ébrios, não? Incrível, como já em Persabla, não? Que eles estavam borrachos, estavam entorpecidos, assim que damos nós outros quando congregamos por congregar, quando venimos por venir. Eu golpeio muito nessa mesma tecla, principalmente a los que vêm sempre. Eu digo a los chicos, a minha mulher que está comigo, a mim mesmo, temos que ter cuidado, não? Que às vezes uno que hace mais as coisas, vamos dizer, entre comillas, bem, não? Que congrega, que hace isso, lo outro, lê a Bíblia, às vezes parece que somos mais cristianos, e não por isso somos mais cristianos. Eu sou mais cristiano quando eu me pareço mais com Cristo. Então, quando eu amo mais, quando perdono mais, quando sou mais dadivoso, quando estou mais interessado nas coisas celestiais que nas coisas terrenais, não? Aí eu sou mais parecido com Cristo. Então, se diz, aqui, Jeová tem uno, que és forte e poderoso, como turbião de granizo, e como torbellino transtornador, como impétulo de récias águas, que inundam com força derriba a terra. Mira que poético, não? Ele está usando em linguagem metafórico de que era muito comum para eles. Tudo que está na Bíblia parece que está lejano nosso, e realmente está lejano nosso. Pero para eles não era nada lejano. Ou seja, para mim, para ustedes, para cada povo, não, quizá alguma coisa não vai estar lejana, não? Para quem é del campo vai entender as coisas que a Bíblia habla del campo. Por exemplo, eu que sou de Rio de Janeiro e que já há fortes tormentas e que de repente há aludes terríveis, não? Porque vou atacar barro, não? E aí vem a cascada, se forma um riozito e vai. Pero já arriba da montanha está chovendo. Vê que as nuvens queda negra presas na montanha e o primeiro lugar que chove é na montanha. Isso é questão de geografia, porque
porque lá a nuvem queda pesada, se barra, choca com a montanha, e aí se condensa. O primeiro lugar que chove é a montanha. E às vezes está chovendo um montão a jariba, e a jariba vai se genando em los ocos que tem, e de repente cai um alude, porque é como se fosse uma única gota de água caindo toda a vez. É incrível. E isso desenho, não? Nós outros íamos para a cascada já em Rio de Janeiro, muitas delas vezes, e tinha um amigo que vivia na cascada, não? Que tinha uma casa aí na cascada, porque lá, essa área era de proteção ambiental, não? E havia muito poucas casas, uma em cada lado, que eram generalmente de gente que trabalhava na companhia de água, não? Por ser um lugar de reserva ambiental, não podíamos ir, que sacava a água da cidade de aí, não? Só que não da parte de onde nos banhávamos nós outros, não, de Jariba, sacava da fonte de Jariba, al qual aí nadie pode ir, não? E ele dizia, cuidado que acá está um sol, pero mirar a nuvem que está Jariba. E ele contava a história, não, que muitas vezes se genava, e que ia até Jariba, cerca da casa dele, e nós vamos dizer, que mentiroso, porque tem uns 15 metros, às vezes, para barro, dependendo do lugar. Como se podia a água ir até Jariba? E realmente Loíba, não? Hoje já vimos vários vídeos. Na época que éramos ninhos, não teníamos. Quem tinha uma câmera de vídeo era muito rico, não? Hoje temos a facilidade de poder filmar estes fenômenos. E, bueno, e conto tudo isso por quê? Porque o império, acá estava se levantando, o império assírio, não? Anos 705, mais ou menos. E no ano de 722 que vai cair aí Samaria, a capital de Reino do Norte, não? Ou seja, os profetas vieram falando antes, tanto Isaías, me olvidei do outro profeta. Bueno, pero o outro também falou antes. Agora, o povo não escutava, parece que nós outros escutamos quando se cai naquele tema hermoso ao qual tratamos ayer, na escola bíblica, não? Por isso a gente está tendo tanto gente, não? Os pastores estão quedando grande, os pastores que hablam de fim do mundo, porque a gente adora escutar essa história do fim do mundo, da escatologia. Pero a história de viver uma vida normal hoje, de ser um cristiano hoje, nadie quer escutar. Estamos com medo do que vai passar. A mim que me importa do que vai passar amanhã, né? Se Jesus volve hoje ou amanhã, né? Não me importa, ou volve daqui a milênio. Não lo sei. Não é importante. O importante é a voz estar preparado se ele volve hoje. Isso que é importante. E se ele volve hoje, ele tem que me encontrar sendo como? Então, se Jesus, ele habla isso várias vezes, não? Bem-aventurado é varão aquele que quando o Senhor pedir conta, o encontre sendo assim. Aí habla a parábola dos talentos, não, de não interar o talento. Então, se ele vai contando várias histórias para nos ensinar a estarmos preparados para aquele momento, não? Então, você está dizendo que o tipo vai vir como um turbijão, não, de granizo e tormenta transtornador. Eles tinham chuvas de granizo. Nós outros cá já vimos também, não? Em Buenos Aires, eu me acordo que uma vez choveu umas pedras bem grandes. Pero eles tinham pedras assim de grande, não? Há relatos históricos que realmente caíram granizos bem grandes, não? É incrível, não? Uma pedra desse tamanho já hace de 5 centímetros, não? Já hace um estrago considerável. Bueno, vamos seguir lendo. Com os pés será pisoteado la corona de soberbia de los ébrios de Efraim, e será la flor caduca de la hermosura de sua glória que está sobre la cabeça del valle fértil, como la fruta temprana, la primeira del verano, la qual apenas la vê e la quem la mira, se la traga tão logo como la tiene a mano. Ou seja, vai venir rápido. Ele está dando o exemplo poético, não? Quando vou ver a fruta, lá primeiros frutos de árvore que vou estar esperando, não? Essa árvore é caminho, já estava esperando fruto. O primeiro fruto quando madura, quando queda rico, um já quer comer, não? Assim será a destruição de eles. Pero está falando de eles, não está falando de nós outros, não? Por supor, eu não estou predicando uma destruição, eu estou predicando acá. A palavra ao revés é de alento, de conforto. Porque Deus nos adverte que temos que viver uma vida
buena, plena com Ele. Para quê? Para que não nos venham dias malos, para que não sobrevenham a nós outros. Como diz ele, Eclesiastes, los dias de los quais diríamos, vamos a dizer, não tenemos contentamentos em Ele. El viejo Salomão, depois de ter metido la pata, é o homem mais sábio da Bíblia, o que sobra para nós outros, não? É o homem mais sábio que houve, meteu la pata de uma maneira terrível, não? Pero no final da vida ele escreve isso, já no final do capítulo 11, começo do capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz: acorda-te de tu Criador em los dias de tu mocidade, de tu juventude, desde que sois jovem, antes que venham los dias malos e los dias de los quais vamos a dizer, não tenho contentamento, não estou contento hoje. Temos que nos acordar de Deus. E por ele espírito de juízo al que sienta el juízo e por força a los que rechazam a batalha em la porta. Sempre o problema de Israel, sempre o problema de eles, e Deus julgou eles por causa dele juízo. Ele julgar. A Gerrusto estava lendo o texto bíblico acá, não? Que quando Jesus habla, não julgueis, e ele habla, não tire as perlas a los chanchos. Está querendo dizer que ele julgar és de Deus, és uma perla, é julgar. Nós outros não podemos ser. Por exemplo, hoje, todos nós outros somos julgados. Nós outros podemos ser juízos buenos, juízos que não tem que ver com... O juízo que não podemos ser é o juízo que é de Deus. Qual o juízo que é de Deus? É dizer que é outro isso, ou isso, aquilo, por malo, isso de Hitler, isso, por malo ou por algum motivo X. Isso não podemos ser porque não estamos no coração do outro. Pero sim, podemos julgar uma pessoa segundo a lei do país, não, senão não ia poder haver juízo. E podemos ser juízo, por exemplo... Os ticos fizeram o juízo de pôr o ventilador para eles. Não? Então, se julgaram melhor que essa seria a melhor atitude para eles. Cada um de vocês julgaram que era melhor para vocês sentar em um lugar que sentaram. Toma cerca de ventilador, ou toma cerca de ventana, ou toma cerca... Não sei, esse cá, me parece que é o melhor julgar. Julguei bem, sentar cá. E está bem, não está mal. Esses juízos de valores não são malos. O problema são os juízos éticos, morais, que está falando já, que cai no campo de eu julgar ao outro, eu posso julgar a mim no que é melhor para a minha vida, não? Agora, quando eu tenho o parâmetro correto, quando eu julgo segundo a palavra de Deus, aí tenho um parâmetro correto. Aún assim, nunca julgando o outro, julgando no que é melhor para mim. É isso que quero dizer, calma. Não me tirem pedra, não me julguem, não me tirem pedra. Não pode julgar o outro, porque se julga o outro, eu estou tomando o lugar que é de Deus. A cidade de Sodoma e Gomorra não morreu, não morreu toda a cidade, não. Deus não matou a todos porque eram homossexuais, não? Porque se fora por isso, Deus ia matar Tingolo também, porque tem um homossexual. Deus ia matar todo mundo do mundo. Não foi por os homossexuais, não? Que tem uma implicância los cristianos com homossexuais. Diria Freud que é a repressão, não? Tem muitos que têm que sair do armário, não? E quedam aí reprimidos e quedam ofendendo ao outro. Deus não matou eles por causa da homossexualidade. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito qual foi o motivo. O motivo foi por causa do juízo. Foi porque eles julgavam mal, eles não eram justos, foi por isso que Deus matou. A cidade de Nínive, quando se arrependeu, vou crer que não tinha homossexualismo? Tinha homossexualismo terrível na cidade de Nínive também. Pero Deus não destruiu eles porque eles se arrependeram. E eles começaram a julgar bem. Pero depois Deus destrui eles. Creio que é profeta Amós, com o profeta Jonas, perdona ele, é Amós, não? Com o profeta Jonás, perdona eles. Pero 200 anos depois, com o profeta Amós, Deus manda matar todo mundo morre. Por quê? Porque o juízo que fizeram seus padres
Foi bueno, foi o que? Se arrepender. A Bíblia diz que toda a cidade quedou arrependida. O rei proclamou um ajuno e arrependimento, e todos vestiram esse pano de trapo que eles disponiam em sinal, e cenizas, em sinal de arrependimento. Sem embargo, depois se ensoberbeceram-se. Quando eu me ensoberbeco, eu tomo o lugar de Deus. E eu rurgo, eu impeço a dizer isso por isso. Mira os irmãos que faltaram hoje. Eu já sei por que faltaram. Faltou por isso, faltou por... Não lo sei. Não? Como diria já, é dito, não? O pastor prefere crer que a vaca voa que crer que o irmão mente. Não? Eu creio que cada um que faltou, alguns que me disseram, outros não me disseram, mas que me disseram que é verdade, que foi por causa disso. Eu não hago juízo. A gente vai comparecer ao tribunal de Cristo. Quem sou eu? E ojalá eu julgar a alguém, não? Porque meu juízo, que pode ser com vós? Nada, não? O juízo terrenal, que pode ser? Te mandar à cárcere, te condenar à morte no máximo, em países onde há permissão, não? De condenar à morte. Pero Jesus disse, não tenha que temer aquele que te pode matar. Tema aquele que te pode matar e mandar tua alma ao inferno. Ou seja, sempre há um nível mais grande, que é esse nível de Deus. Então, se o povo de Israel, acá digo Israel, por mais que é Efraim, o Reino do Norte, por que digo Israel? Porque depois, se ustedes dão volta na página, no capítulo 29, está falando a Judá, não? Ou seja, todo Israel havia se desviado de Deus. Eles já haviam hecho Reino do Norte, mirar o que isso, primeiro Loreja do Norte, eram tudo malos, não? Todos. Depois que morre Salomão, Salomão teve um montão de mulher, não? Pero havia um erro que era para assumir, não? Roboão. Pero Reoboão é o outro, ele dividiu o reino. Disse, conquistou, não? Conquistou, vamos dizer, na lábia, os outros, porque o reino de Israel sempre foi, ou seja, nunca foi um reino solo totalmente, não? Havia um rei que era Davi, depois havia um rei que era, primeiro Saul, Davi e Salomão, pero estavam divididos em tribos, e eles eram tribais todavia, eram jefe tribais, eram patriarcado tribal, era assim que eles eram. Então, eles escutavam muito al que era o patriarca dessa tribo. Por isso que eu disse que Reoboão, corrota, ele convenceu e ele quedou com os 10 patriarcas do Reino do Norte. E Roboão quedou com o Reino do Sul, que era Judá e Benjamim. E alguns levitas. Os levitas em si estavam esparcidos por todo Israel. E então, eles, no que assim o Reino do Norte? Eles diziam, não, nossos padres, por isso que a samaritana falou com Jesus, não, nossos padres adoraram aqui, porque, se bem que era uma verdade, de onde os primeiros patriarcas haviam buscado a Deus? Se nós outros vemos na geografia, não foi em Israel, em Jerusalém, porque em Jerusalém era a cidade de Davi, foi algo milênio depois de Abraão, não? Os primeiros patriarcas buscaram a Deus em los lugares altos, em las montanhas, em los montes, não hicieron altares para Deus. E o Reino do Norte contratou um padre levita, não? Delguita, tinha seu sacerdócio, e montou seu sistema sacerdotal. E dizia, não se tem que ir já em Israel adorar, coisa que estava equivocada, não? A lei dizia que eles teriam que ir, ao menos uma vez ao ano, ir já em Israel, em Judá, em Jerusalém, no templo, ia ser o sacrifício de cordeiro pascual, não? Pero todo israelita era obrigado, ao menos uma vez ao ano, a ser essa peregrinação e ia já a ser uma ofrenda a Deus, não? Então, se eles já haviam bloqueado, não, venia adorar cá, nosso Deus, só que o Reino do Norte, ele estava mesclado, não? Acá, todavia, eles não haviam ido para o exílio babilônico nem nada, pero eles todavia estavam mesclados com outros povos, dos povos vizinhos, não? Amoreu, Ferezeu e todos esses povos que viviam cerca deles e adoravam outros deuses, coisa que um legado que já havia deixado Salomão, que havia casado com milhares de mulheres, e essas mulheres
cada um adorava a seu Deus. Então se imagina la confusão, não? Estou contando a história para que vocês se ubiquem, pero em nossas vidas é assim. Nós outros venimos, aceitamos a Jesus, está bem. Pero passamos por essa igreja, passamos por essa, pela outra. Escutamos esse, escutamos o outro predicar. Parece que está bem. Quando todos hablam de lo mesmo, te pongo me gusta. Eu escuto outros predicadores, não creem que eu solo sou um Antônio, o melhor do mundo. The best of Antônio, não? Sou o melhor predicador do mundo e o melhor teólogo, nem teólogo sou, não? Sou um teologuito, nomás. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo a confusão de... Porque o cristianismo tem muito del paganismo, muito, porque o paganismo já influenciou ao judaísmo e influenciou o cristianismo diretamente. A igreja, para crescer, foi se adaptando a cada cultura e aceitando, não? Que sejam as técnicas, não? Vai, tchau demônio, abrir a ventana aí para o demônio passar, não mire nos olhos. Eu digo essas coisas como exemplo, não? Pero tem tanta técnica para echar fora o demônio. Quando Jesus não ensinou nada disso, Jesus venia e a autoridade, e o demônio se submetia e saía. Ponto final, não? Quedam charlando com o demônio, chama para tomar um café, não? Diz quem sou, de onde veni, quantos são, de onde está a macumba que disseram, não? Ah, está já lá encruzilhada, está enterrado não sei de onde. É tanta pabada que não há necessidade. Jesus, quando vem, echa fora o demônio, hace a pessoa livre, ponto final. Não quer dar no processo nenhum, não? O único demônio que Jesus falou foi um, e foi muito rápido o diálogo, e foi porque Jesus falou isso, porque em consciente coletivo dessa região, que era a região do Reino do Norte, justo, não? Era lá Decápolis, era a região vizinha ao Reino do Norte, estava já ao norte de Israel. Era uma região onde eles tinham esse sincretismo religioso tão grande. E, irmãos, em nossas vidas funciona da mesma maneira. Quando nós outros não temos o evangelho arraigado dentro do nosso coração, o que é o evangelho? É Cristo. Cristo, não Cristo e Davi, não Cristo e Moisés, não Cristo e Abraão. Ah, não serve para exemplo quando habla de Cristo. Como Jesus deu exemplo de Abraão. Jesus disse, os religiosos, não, estufando o peito, dizia: "Hijo de Abraão somos." E Jesus disse: "Se vocês fossem hijo de Abraão, haríamos as obras de Abraão, porque Abraão viu meus dias e se regozijou." E a Bíblia diz que eles pensaram isso. Esse chavão está louco? Ele é tão viejo que conheceu Abraão? Ou seja, eles eram completamente idiotas, não conseguiam entender nem uma figura de linguagem, nem uma interpretação. Tanto é que os especialistas bíblicos daquela época, de la lei, interpretavam a Bíblia totalmente literal, a lei. E não era assim. Qual é o literalismo da lei? O ponto principal da lei é a ética, que eu já disse. A ética vai por em cima da moral. A ética é a preservação da vida. A lei preservava ao menos favorecido. Hacía com que todos tivessem uma certa equidade, mas já que havia ricos, pero que não viera pobres, que não viera mendigos, que não viera pessoa totalmente necessitada. Por quê? Quando há pobreza, bom, não vou falar de política, não? Pero quando a pobreza aumenta a delinquência, aumenta a prostituição, não digo prostituição, quando hablo prostituição não estou referindo-se em vender a carne sexualmente, estou falando... Nos prostituímos com o nosso trabalho, porque ganhamos uma miséria e seguimos indo igual. E suportando um montão de coisas. Nosso chefe nos maltrata, nos habla mal, e suportamos. É uma maneira de prostituição, no bom sentido da palavra, não? Vamos orar para que isso não ocorra, não? Para que vocês consigam os melhores chefes, os melhores ambientes de trabalho, toda uma... Pero eu estou falando em geral, não? Então, vocês... Trazendo essa ideia para nossos dias. O que passou? Eu leio isso cá e termino. E vamos para a Santa Cena. Pero também estes erraram com el vino. Como erraram? Erraram eles com el vino, não? El vino acá não está dizendo, a hora justo vamos tomar el vino, que é a Santa Cena.
Igual hoje é jugo de uva, não é vinho, pero não está dizendo que não pode tomar a bebida alcoólica, está dizendo que vós não pode se entenebrecer, tu juízo, vós não pode sacar de tu juízo. Ai, me sacou. Não, eu não te posso sacar, aunque eu sou experto, não? Em assim enojar as mulheres, allá de minha casa, eu tenho um dom, não? Peculiar e particular, pero vós nunca pode dizer, não, el outro me hizo salir, não? Como a Antonella, el outro me hizo salir, não, é responsabilidade tu já controlar tu nerviosito, não? Ai, quase me saem as coisas malas de dentro, né? Bueno, vamos seguir lendo o texto bíblico. Para de exemplos, vocês entenderam, não? São muitos símiles que hago, não? La figura de linguagem que hablávamos ayer. Pero estes erraram com el vino e com la sidra, e entonteceram a quem? El sacerdote. Os sacerdotes hoje, que são a figura de los pastores, como estão? Tão tonto, estúpidos, ignorantes, idiotas. Assim estão os pastores hoje. Por quê? Porque estão predicando o que a gente quer escutar, porque foram entenebrecidos por el vino. El vino simbolizava o que acá? A fartura, a plata, el auto 0 quilômetro. O que os pastores predicam hoje? A caminhoneta, el auto 0 quilômetro, ele viaje, que Deus te vai prosperar, Deus te tem, e Deus está volando, não? A Bíblia está falando isso acá, não? Tal qual está escrito acá. E ele, profeta, erraram ele com a cidra, chenaram ele de chup. Igual a cidra tem 3% de álcool no mar, não? Quanta cidra tomou esse chavão, não? Foram transtornados por el vino, se aturdiram com a cidra, erraram em la visión, tropeçaram en el juízo. Porque a visão dava ao profeta e ele juízo ao sacerdote. Hermanos, isso é o mais importante em nossas vidas, que tenhamos visão e juízo. Senão, como eu vou julgar se as coisas são de Deus ou não? Por mais que me diga minha mamãe, por mais que me diga meu papá, meu conselho não é bom porque me digo minha mamãe, não. Porque um dia minha mamãe disse, tem que deixar de ir nessa da igreja. Bueno, vou dizer o que quer, eu vou seguir indo. Não? Oi, já é orgulhosa, minha irmã é pastor, não diga nada não, que tua irmã é pastor. Não tenho que escutar minha madre ou meu padre, aunque sejam supostos grandes servos de Deus. Porque digo suposto, porque se for realmente grande servo de Deus, não me vai dar uma palavra que não seja de Deus, não? Vai me dar uma palavra sempre boa. Por quê? Porque os sacerdotes tropeçam na visão. Porque quedam entenebrecidos, quedam lleno de vino, lleno de mosto, lleno de porque o pastor me vai poner como... Por isso que acá na igreja não temos líder de nada, não vamos poner líder de nada, nada. Somos todos iguais acá, somos todos iguais, não há hierarquia nenhuma. Quanto menos, melhor, menos problema, não? Porque sem hierarquia já produz selos, imagina com hierarquia. Que o pastor quer mais a fulano, não? Bueno, jogo assadito acá com alguns irmãos, porque eles me invitam, não? Me invitam, vêm. Ele irmão que quer ser um assado, lá Paris já está cá, não? Eu pongo a carne, vou atrair outra coisa mais, não? E assim juntamos, hacemos assado. Se querer ser todos os dias, hacemos. Cada dia com um irmão, não? Ou todos os dias com todo, não me importa. Eu quero comer assado, não me importa, não? Não penemos por isso. Então será na visão, porque toda mesa está llena de vômito e suciedade, até não haver lugar limpo. Que imagem feia, não? Ele vômito, a suciedade. Pero assim está, nós outros quedamos quando entramos em sistemas religiosos. A quem se ensinará ciência, ou a quem se hará entender doutrina, ou a los destetados, a los arrancados de los pechos, ou seja, a los jóvenes, quem vai ensinar para os jóvenes? Hermano, a tarefa minha e tuya ensinar para os jóvenes. A Bíblia diz, já as instruções dadas a Pedro, diz que as mulheres mais viejas têm que ensinar as mais jovens a ser castas, a cuidar de seu marido, de sua casa, não andar em churmerio, andar em coisas raras, erradas. E os varões têm que ser exemplo de seu hogar. Bom, está tudo escrito isso na Bíblia.
Essas são as perguntas que está sendo ele profeta. Terminamos. Porque mandamento traz mandamento, mandamento traz mandamento sobre mandato. Reglon traz reglon, linha sobre linha, um pouco agir, um pouco ajar. Porque em língua de tartamudos, me acerrei, la ideia da cabeça dele profeta, não para dar la poesia, não para ser. E essas coisas acá, hermano, la profecia muitas delas vezes em nosso idioma não tiene uma semântica rítmica nem tampouco melódica, pero no idioma de ellos sim, tá bem? Os salmos eram cânticos, eram melodias, não? Tinha sua melodia. E também os profetas também, há muita profecia que são melodias, que são, por isso Jesus ele recita como cânticos. E na língua deles tem como se fora como é que é? Um rap, não? Que habla, o rap quando na rima, quando há esse montão de rima, não? Uma poesia. Porque língua de tartamudo, estranha língua hablará este pueblo. Ou seja, estava falando de que primeiro os profetas estavam falando como se nadie estivesse entendendo, ou seja, não entendiam nada de Deus. E depois que eles se iam aonde? A outra terra. E foi o que passou. Foram desterrados, a maioria foi morto, na verdade, uns poucos desterrados, não, de Reino de Norte. Os que foram mais à cautividade foram de Reino de Sul. O Reino de Norte foi todo esparcido e morto. Bueno, termino acá, não, dizendo, a los quais ele dijo, este é o repouso, dá de repouso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Bueno, acá termino, vamos para o momento da Santa Cena, termino essa predicação, e a mensagem de hoje é esse, não? Às vezes temos tantos recursos, tantos espirituais, quanto recursos terrenais, não? Financeiros, e abandonamos um pouco a obra de Deus, não? A obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, não somente a casa de Deus figuramente, que é a igreja, sino a casa de Deus, que somos nós outros mesmos, não? Nos olvidamos de nosso propósito na terra, e passamos um ano tão conturbado, tão louco, não? Que nos prendemos a la meta el objetivo del ócio total, del culto ao ócio, ao jo. Tá bem, desfrutem de suas vacações, pero não abandonem a fé, não abandonem a igreja, não abandone a igreja física e não abandone a vós, que vós sois igreja, vós sois o templo do Espírito. Somos igreja quando estamos com a igreja, não? Se não estamos insertados ao corpo de Cristo, não somos corpo de Cristo. Bueno, passamos para o momento da Santa Cena, cá termino a predicação com esse mensagem. Diz assim: